E aí, galera? Beleza? Tudo bem com vocês? Professor, o que aconteceu que o senhor tá aí, cabisbaixo? Então, hoje é a nossa última aula regular. Eu estou já no clima de saudade de vocês, saudade de ver cada um dos vídeos que vocês mandam lá no nosso grupo do WhatsApp. Mas vai acabando por aqui, ó. Depois dessa aula, nós só vamos ter a aula de revisão. Então, espero que vocês tenham aproveitado todo esse trajeto, tenham aprendido bastante aqui com o professor Joalan, também lá com a professora Iris, que já encerrou a unidade 1. Agora vocês já voltaram de férias, já estão mais descansados. Nós vamos ter essa aula relax e tranquila de educação física. E depois vocês vão dar continuidade nos demais componentes aí. E eu aguardo todos vocês no próximo ano, no segundo ano do ensino médio, naquela reta ali, no meio da reta final, né? Tipo, chegou no início, que é o primeiro ano agora, vai chegar ali no meiozinho, que é o segundo ano, para depois chegar aos finalmente, que é o terceiro ano do ensino médio. E eu espero todos vocês junto comigo, sem ninguém ficar para trás, tá? Aqui todo mundo dá a mão e passa junto nas disciplinas. Mas não pode colar não, tá? Cada um com seu conhecimento. Então vamos lá. Aula de hoje, a aula 18, que ela vem falar sobre o que, professor? Sobre a sustentabilidade das práticas corporais aplicadas ao meio ambiente. Olha que bacana, uma aula muito completa, falando de sustentabilidade. Agora acompanha comigo aqui qual será a agenda da nossa aula de hoje. Vem de pertinho. Na aula de hoje nós falaremos sobre as práticas corporais de sustentabilidade e seus impactos socioambientais, socioculturais e ambientais. Também falaremos sobre a atividade física na natureza, estilo de vida, lazer e promoção da saúde. Por fim, falaremos da cultura regional, preservação ambiental e sustentabilidade nas práticas corporais. Professor, mas o que é esse espaço verde aí? Eu me lembro de já ter visto esse espaço verde em alguma aula. Exatamente. Vocês sabem que aqui com o professor Joalan, todas as vezes que a nossa aula é somente uma aula com a parte teórica, com a parte 1 e 2, que não vai ter a parte 3, que não vai ter a parte prática, o professor prepara para você um momento onde você possa mexer esse seu corpinho aí dentro da sala de aula, dentro da escola, num espaço apropriado, que é o momento interativo. É isso aí, galera. Então, nesta aula, como ela é uma aula somente conteúdo e a parte da atividade, vocês também terão um tempo disponível para participar do momento interativo com uma atividade que eu vou explicar no finalzinho da aula, tá? Não sai daí, me acompanha de pertinho e vamos lá para a nossa primeira temática da aula de hoje, que é a práticas corporais sustentáveis e seus impactos socioambientais, socioculturais e ambientais. Se eu faço parte de uma prática corporal, ela afeta o meio ambiente? Sim, não, talvez. Vamos descobrir isso de pertinho ali. Vamos lá. Então, primeiro vamos entender o conceito de sustentabilidade aplicado às práticas corporais. Por que isso aqui, professor? Porque nós estamos falando de educação física, que mexe com o corpo, que fala da prática corporal. Se eu estivesse falando de uma construção civil, lá também eu vou encontrar a palavra sustentabilidade, mas eu vou estar falando de outros aspectos, como alguns materiais, alguns cuidados. Já na parte da educação física, eu vou focar ali nas práticas corporais, tá? Então, as práticas corporais referem-se a atividades físicas e esportivas que envolvem o movimento do corpo humano. Então, todas as atividades físicas e esportivas que envolvem o movimento do corpo humano, elas são práticas corporais, tá? Até aí tudo bem. Quando falamos de sustentabilidade dentro dessas práticas, estamos considerando como podemos torná-las mais ecológicas, saudáveis e socialmente responsáveis.
Então, quando eu estou falando de ecologia, me remete ao quê? Me remete a plantas, me remete à fauna, à flora, à natureza. E aí eu trago as questões saudáveis. Saudáveis para quem? Para mim que pratico atividade e também para o meio ambiente. Aí precisa ser cuidado. E socialmente responsável, ou seja, eu vou desenvolver atitudes dentro dessa prática que elas vão me ensinar a respeitar o colega, a respeitar o ambiente em que eu vivo, a respeitar os animais que estão ao meu redor. Então, todas essas práticas corporais, quando eu estou falando de sustentabilidade, eu estou pensando nesses cuidados com o meio e aquilo aonde eu vou estar praticando a atividade corporal, tá? Isso envolve desde o uso de materiais sustentáveis até a promoção de valores éticos. Para quem acompanhou aí os valores éticos nas aulas de filosofia do professor Hélio, já sabe que essas atividades, elas têm esse caráter de valor aonde eu consiga aprender algo com essa atividade, tá? Então eu vou fazer uma atividade, vou fazer uma caminhada. Durante essa caminhada eu percebo que tem um colega ali que está jogando papel de biscoito no meio da mata, garrafa PET no meio da trilha. E aí eu já percebo e começo a construir um valor. Opa, isso não pode. Eu posso usufruir desse meio com prática corporal, mas eu tenho que deixar ele do jeito que eu encontrei, limpo e organizado. E se eu encontrar sujeira, eu tenho que remover coisas que não são parte daquele meio ali, tá bom? Isso são valores que são criados à medida que eu faço essas práticas corporais pensando na sustentabilidade, tá? E aí, quais são os impactos ambientais das práticas corporais, tá? E estratégias para minimizá-los. Então, eu sei que as práticas corporais geram um impacto no meio ambiente. Que impactos são esses e como é que eu posso diminuir esses impactos? Acompanha comigo aqui pertinho. Aí, os impactos, eles são lixo gerado em eventos. Então, grandes eventos, quando tem lá, sempre tem garrafas plásticas, uniformes, saquinhos de comida, né, panfletos. Também pessoas pisoteando áreas naturais, como trilhas, campos improvisados. O uso excessivo de recursos, como muita iluminação, muito ar-condicionado, combustíveis, para deslocamento, né, combustíveis e veículos que aumentam aí os gases do efeito estufa, consumo de água, energia e uniformes em maneira exacerbada e danos em áreas naturais, como trilhas, praias e campos. É aquilo que eu falei para você, vai fazer uma trilha e a pessoa começa ali a jogar resíduos que não devem ser postos na natureza. E aí, falando desses resíduos, aqui temos um informativo que é muito interessante a gente lembrar, tá? Embora um item plástico possa ser útil para nós por alguns minutos, às vezes segundos, ele leva décadas para se decompor no oceano, tá, gente? Então a gente tem que ter esse cuidado aí. Poxa, estou usando um artefato aqui, um plástico, por apenas 2, 3 minutinhos, só que ele vai levar 10, 20, 30 anos para se decompor na natureza. E isso é muito prejudicial ao nosso meio ambiente. Como, por exemplo, uma escova de dentes plástica, ela vai levar aí mais de 3 gerações da sua família até que ela seja totalmente decomposta. Mais de 500 anos. Uma garrafa plástica vai levar um tempo semelhante, cerca de 450 anos. Imagina, você não conhece ninguém que tem essa idade. Ou seja, uma coisa que você usou pouco pode durar mais do que a sua vida, a dos seus pais e a dos seus filhos juntos. Então, é muito importante eu ter essa consciência de que eu vou usar algo que, nesse caso, eu estou falando do meio ambiente, e ele precisa ficar em condições de que meus sucessores, as pessoas que vão estar na Terra no futuro,
também possam usufruir dessa mesma beleza e natureza que eu estou vendo hoje, tá? Ó, os canudos 200 anos, copo de café 30 anos, um copinho de café, e sacolas plásticas, que é o que mais a gente tem hoje nos mercados, né, quando vai fazer compras, 20 anos para se decompor no meio ambiente. Impactos sociais. As práticas corporais fomentam o senso de comunidade. Fomentar é no sentido de incentivar, tá? Incentiva também a inclusão social e a valorização das tradições culturais locais, fortalecendo laços sociais em ambientes sustentáveis. Então, quando eu tenho uma prática corporal sustentável, uma prática corporal de sustentabilidade, ela me traz todos esses benefícios aqui, ó. Uma boa relação com a comunidade, uma valorização das tradições culturais. E no ambiente, isso aqui é questão social, tá? E no ambiente eu vou ter o quê? Essas práticas aí, elas incentivam o respeito ao meio ambiente, aquilo que eu falei para vocês já no início da nossa aula. Tem que ter cuidado, esse zelo por onde a gente está andando, fazendo as nossas atividades. Promove também consciência dos espaços naturais, reduzindo o impacto de atividades humanas negativas. O que são essas atividades humanas negativas? Todo o lixo que o ser humano joga em locais inapropriados. Sustentabilidade integrada. Essa sustentabilidade nas práticas corporais envolve o equilíbrio entre saúde, cultura, conservação ambiental, formando um modelo replicável e inspirador. Por quê, professor? Porque outras pessoas, vendo você, meu querido aluno, vendo você, professor, vendo a mim e vendo qualquer pessoa realizando uma prática corporal e cuidando do meio ambiente, vendo que aquilo é bom, vai também influenciar para que outras pessoas repitam o processo, façam igual, tá? Benefícios sociais e culturais da atividade física na natureza, aqui que é top, ó. Exercitar-se, né, ao ar livre, contribui para condicionamento físico, melhora do sistema cardiovascular, lembra do cardio? Coração fica melhor, tá? E reduz o estresse. Estamos falando disso aqui, ó, desde lá dos esportes de aventura, tá? Esportes na natureza ajuda o estresse. Melhora também a nossa resistência e maior estimulação de vitamina D, tá? Além de estimulação do sistema imunológico. Aí eu vou abrir um parênteses para essas duas questões aqui, olha que legal. A vitamina D, ela não vem do sol, tá, gente? É uma crença, algo que se acredita, vou pegar sol para o sol jogar a vitamina D aqui. Não são os raios solares que têm a vitamina D, tá? Os raios solares, eles vêm em contato com a pele, aí através de reações com outras substâncias, eles fazem o corpo produzir a vitamina D. Então a vitamina D não é do sol, ela é de um processo químico que é realizado no seu corpo para poder gerar a vitamina D, tá? Fica atento nisso aí, que é bem legal a gente ter esse conhecimento à parte aí. Tirando isso aí, agora nós vamos aos benefícios psicológicos da sua cabecinha. O que ajuda eu praticando essas atividades? Então, ó, vou para cá para você poder ver comigo, ó. O contato direto com a natureza. Aí eu vou para o outro lado, né? Vamos fazer assim, vamos para o slide mesmo, que é melhor, tá? O professor é largo demais para conseguir ler isso aqui com vocês. Então vamos lá. Os benefícios para a sua cabecinha, o psicológico. O contato direto com a natureza tem efeitos terapêuticos de cuidado, né? Promovendo o bem-estar mental e atitudes positivas frente ao meio ambiente. Então tem aquela pessoa que só pensa negativo, manda ela fazer um esporte de natureza, manda ela escalar aí uma parede, vai pedir para ela meditar num espaço que seja verde, arborizado, ventilado. Isso vai ajudar ela a ficar bem mais positiva, tá bom? E aí também tem a redução da ansiedade, o aumento do foco e da criatividade e conexão com o meio ambiente, com o ambiente natural.
possa ter aquela relação melhor e mais íntima com a natureza, com as árvores, com o campo, com o vento. Imagina aí, ó, fecha os olhos e imagina você sentado naquele ambiente mais gostoso que você pode imaginar aí. À beira-mar, ou à beira-rio, à beira-balneário, tá? Perto de uma árvore, com aquele vento bacana e você ali, ó, só curtindo o ambiente. Isso não traz uma paz inenarrável, né? Que a gente não pode descrever, tá? Então grava essa sensação aí e avisa para o colega que precisa, tá? E aí nós falaremos aqui também dos eventos esportivos sustentáveis e práticas e boas práticas ecológicas, tá? Grandes eventos esportivos têm potencial de causar impactos significativos ao meio ambiente, principalmente pelo uso intensivo de recursos, geração de resíduos e emissão de gases poluentes. Para mitigar, para diminuir esses efeitos, têm sido adotadas boas práticas como neutralização de carbono, gestão adequada de resíduos e incentivo ao transporte coletivo. E aí eu venho com você aqui para te lembrar qual foi o grande evento esportivo que aconteceu recentemente, que movimentou o globo inteiro, mundial. E isso aí, garoto, o evento que estava lá, ó, o Neymar jogando, o Hendrix e toda aquela galera. A Copa do Mundo de Futebol, aqui de 2026, que aconteceu lá nos States, tá? Então, ele é um grande evento e movimenta muito. Por quê? Vai para os estádios, vende mais coisas de plástico, tem mais lixo, tem mais transporte dentro da cidade. Se tem mais transporte, tá usando mais carro, tá usando mais moto, tá tendo mais gases poluentes na atmosfera. Então tá viajando mais de avião, mais queima de combustível na atmosfera. Então esse grande evento ele é mais do que aquele espetáculo. Ele é uma estrutura gigantesca organizada, o gasto com energia. E aí eu vou te chamar a atenção para algumas coisas. Quando a gente pensa no esporte sustentável, eu assistindo lá os jogos da Copa, você podia ver que nos estádios, a maioria deles, já tinha placas de geração de energia solar. Olha que legal. Então já é uma maneira sustentável ali a energia solar de manter aquele evento, manter aquele estádio, sem precisar agredir mais o meio ambiente com outros tipos de energia não renováveis. E aí eu tinha também, nesse esporte, nessa Copa do Mundo, foram adotadas algumas medidas. Acompanha comigo aqui quais foram elas, tá? Então, durante a Copa do Mundo, né, o futebol que transforma, sustentabilidade que fica, né? Então, durante os esportes, né, as práticas sustentáveis na Copa do Mundo de 2006, elas priorizaram o quê? Eficiência operacional e a gestão de resíduos. Então, tinha orientações lá de aonde jogar o lixo, de como fazer todo esse processo do descarte, tá? Compensando principalmente o impacto ambiental gerado pelas extensas viagens entre as 16 sedes no Canadá, Estados Unidos e México. Você tinha muito deslocamento. Então, para evitar, para diminuir, para mitigar, né, que foi usada a palavra ali ainda há pouco, esse impacto gigantesco, o que foi feito? O uso de estruturas existentes, eles não criaram novos ginásios. Eles aproveitaram os ginásios que lá já tinham. E muitos tinham certificação LED, destacando pela iluminação LED e eficiência energética. Então, muito autossuficiente em energia solar. Mobilidade urbana, eles investiram muito nos transportes coletivos. Se eu tenho 30 pessoas dentro de um transporte coletivo, são 30 pessoas a menos, cada uma no seu carro, emitindo menos gases poluentes na atmosfera. Redução de plásticos e resíduos, tá? As arenas de grande porte, deixa eu apagar aqui para você ver comigo, ó. Como a SoFi Stadium, lá vai eu com o meu inglês. Lá em Los Angeles, substituíram os copos e talheres descartáveis por alternativas 100% compostáveis.
ou seja, materiais que eles se decompõem com mais facilidade na natureza, né? O México e a FIFA também lançaram a campanha Gol pelo Meio Ambiente para reciclar plásticos e resíduos têxteis. Outra também alternativa que foi eventos climáticos extremos, né? Devido ao calor extremo, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela lançou um pacote informativo para apoiar os torcedores, enfatizando a consciência sobre a mudança climática e a adaptação ao longo do torneio. E por fim, o projeto, né, Um Gol para o Futuro, que é a Copa do Mundo 2026, mostra que é possível unir paixão pelo futebol e sustentabilidade ambiental para deixar o legado positivo para as próximas gerações. Olha que bacana! Então nós tivemos aí as relações da sustentabilidade com a Copa do Mundo. Vamos falar aqui de atividade física e estilo de vida, né? As práticas corporais ao ar livre, elas têm um incentivo como o bem-estar, a qualidade de vida, e são exemplos inspiradores aí dessas práticas. O ciclismo é um exemplo inspirador dessa prática. As caminhadas que estimulam o contato com a natureza e a conservação das trilhas ou trilhos, e yoga ao ar livre, que melhora o equilíbrio mental e físico, alinhado à valorização do espaço natural, tá? Olha que lindo fazer uma trilha por um espaço desse, ó, muito verde. Então, o ecoturismo também esportivo e sua importância para o estilo de vida sustentável. Quando eu falo de ecoturismo, estou falando daquelas viagens, daqueles passeios em espaços mais ecológicos, tá? Eles ajudam em atividades contato com a natureza, trilha, ciclismo, canoagem, valoriza o meio ambiente e estimula o estilo de vida ativo. O ecoturismo esportivo, né, ele estimula o contato com a natureza e valorização natural e respeita as culturas locais. Já falei isso para vocês. E aí nós temos aqui também, ó, iniciativas comunitárias e escolares para incentivar as práticas físicas sustentáveis, como hortas escolares, mutirões de reutilização de materiais, aulas interdisciplinares entre educação física e biologia, com geografia, com artes, com história. Tudo isso aqui eu consigo trabalhar junto à parte da sustentabilidade. E por fim, nós falamos aqui da nossa cultura, né? A cultura da nossa região. É uma região tão rica que ela também é muito cuidada em relação à sustentabilidade. Ela tem que ser cuidada, na verdade, né? Porque o resgate cultural das práticas corporais, como dança, rituais regionais, eles reforçam o quê? A identidade local e preservam os saberes ancestrais. Então só tem benefício nesse resgate cultural. E a relação com o meio ambiente, né? Essas manifestações são integradas ao ambiente, destacando a importância de sua conservação para a continuidade cultural. E aqui nós temos espaços, o uso sustentável dos espaços, tá? Educação ambiental, que ela incorpora ensinamentos sobre a importância da proteção do ecossistema local, conservação cultural e natural. Ambas as esferas são preservadas através da valorização conjunta das práticas do habitat natural. E aí, o uso de materiais e equipamentos é essencial, né? Equipamentos sustentáveis, que tenham menor impacto ambiental, como roupas e calçados ecológicos e equipamentos esportivos sustentáveis. Planejamento e aplicação de como incorporar essas práticas dentro do meu dia a dia. O que eu posso fazer, professor, para melhorar essa prática no meu dia a dia? Eu posso criar hábitos de lazer ativo com baixo impacto ambiental. Eu posso fazer o uso de tecnologias para promover práticas sustentáveis, aplicativos de mobilidade ativa e desafios ecológicos, e também o desenvolvimento de iniciativas escolares. A gente pode começar aí na escola, tendo iniciativas aí. Aí, professor, eu não quero fazer mais horta, não, mas a sua tá linda e bonita,
Se sim, ok, você pode participar do próximo projeto. Se não, vamos fazer, porque vai ajudar bastante a fazer, tá? E práticas corporais, preservação no meio ambiente. E chegamos aqui nele, o nosso momento interativo, galera. E aí vem a atividade para vocês aqui, ó. Vamos lá comigo, acompanha. Vocês vão precisar aqui de pneus usados, garrafas PET, cheias de areia, cordas, bambus, folhas de papelão. Também cartazes com curiosidades sobre as práticas locais e dicas ecológicas. Vou deixar para vocês aqui, ó. Vou dar uma paradinha. Presta atenção, vamos parar, ó. 1, 2, 3. Parou bem aqui, ó. Para que você consiga parar o slide aí no momento se tiver dúvida da atividade, tá? Mas eu vou explicar aqui rapidinho. Você vai dividir os alunos em 3 grupos e montar também 3 estações, tá? Cada estação ela tem um desafio aqui que você vai ler depois, ó. A estação do pule e reflita, circuitos com pneus reutilizados ao final respondendo uma pergunta ecológica, arremesso da consciência, arremesso com bolas de jornal amassados em alvos de papelão com temas ambientais, por exemplo, lixo, orgânico, reciclável, e a estação do movimento e cultura. Feitas as estações, divididos os meninos, vai fazer o rodízio de 3 minutos, mais ou menos, entre elas, tá? E o encerramento com perguntas aí, ó. Por exemplo, qual a estação que chamou mais atenção? O que podemos mudar no nosso dia a dia para praticar com mais consciência ambiental? Uma reflexãozinha no final, com cada estudante propor a sua ação, o que ele vai fazer para mudar essa perspectiva. Gente, vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês. Aproveitem o momento interativo e qualquer coisa, daqui a pouquinho a gente volta com as nossas atividades e a revisão, tá bom? Beijo e até já!